E aí, quando vocês pegaram os documentos, o que vocês encontraram, assim, que chamou a atenção nesse sentido, não da aposentadoria? Além de ser um documento, é uma lembrança que de vez em quando eu olho, quando eu encontrar com algum ex-menor, eu mostro, eu falo aqui, ó, os documentos. É por isso que é importante porque é um documento onde eu estudei, num lugar onde eu não esqueço nunca, né, que é a cidade de Batatais, o Instituto. Bom, não adianta eu falar para filhos e netos que um dia eu tive na FEBEM, tá. Para fazer prova para eles, como foi a minha infância, eu vou pedir esses documentos para entender que a minha infância foi difícil. Porém, eu não preferi partir para outro caminho, o caminho do crime. E o senhor mostrou para suas filhas o seu prontuário? Mostrei. E elas, o que acharam? Não ligaram muito não, porque eu já vinha falando há muito tempo, né? Pelo menos tomaram conhecimento como que foi que o pai viveu, né? O documento era mais para que a família tomasse conhecimento, que o que eu falava era verdade. No ponto foi bom ter pegado esse documento, porque eu fiquei sabendo de coisa, que eu não encontrei mais com meu pai, né? Não sei se eu ainda vou encontrar um dia. Porque ele mentiu muito nesse documento para internar a gente. Tem muitas coisas que ele teve que, acho que mentir, né? Não sei eu não porquê, sabia né? de nada, né? A gente não sabia, porque a gente era pequeno, né? Até a minha mãe ele pôs no rolo e tudo. Aí o Arnaldo e o Abel contam a mesma coisa, falaram, nossa, sua história é igual a minha. Meu pai também mentiu pra caramba pra internar a gente. A gente tinha mãe e pai, mas era o problema que eles viviam só brigando separado. A gente morava em Barueri com a minha mãe, meu pai ia lá, catava nós e trazia pra cá. Nós estávamos aqui, minha mãe catava nós e levava pra lá. O que meu pai fez? Ele bolou o internamento da gente sem ninguém saber de nada. No dia que estava pronto para trazer, ele trouxe e depois falou para os vizinhos. Os meninos estão internados em tal lugar, só que ele não falava onde. Ele só falou que nós estávamos em Batatais depois que a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu em 1963, eu estava no lar da infância. Eu vim saber em 71. Que eu guardo é porque que lembra tudo, né? Eu olhando aí, eu não esqueço do Instituto, não esqueço de Batatais, não esqueço dos funcionários de lá, os nomes, tudo eu sei. Eu até fiquei pensando comigo, eu falei, quem é os pessoal, né, que vai contar lá, que não vê a mãe ou irmã há mais de 40 anos, né? Aí fica contando aquela história de vida. Aí eu pensei, poxa, eu podia também contar minha história de vida, né? Lá nesses programas de televisão, né? Porque eu vim de Pernambuco, viemos de Pernambuco. Sim. Tá? E aqui ela sozinha. Hoje é difícil criar um filho ou dois. E mesmo a pessoa tendo um emprego bom, um bom salário. E no caso dela, diarista, viúva, 6 filhos. E os vizinhos ficavam com dó, então orientava ela, falava, olha, você tem que vai no abrigo, não era Serviço Social de Menores, Juizado de Menores, na época. Falava, leva seus filhos lá no Juizado de Menores e interna, conta lá o seu problema tal, eles vão aceitar a internação. Mas era daquelas mães muito grudadas aos filhos, que por nada ela queria ficar longe dos filhos. E ela não queria aceitar até que um dia não teve jeito. Chorando muito, passou a mão nos filhos. Nos 6. Isso, e lá fomos para a rua Asdrubal do Nascimento, na Bela Vista. Por isso que eu falo, né? A gente foi praticamente órfão para lá, né? Pois é. Então, a gente não conheceu pai nem mãe, então a gente não sentia, assim, muita falta, né? Meu pai, ele foi pro norte, arrumou outra mulher, outra família. Quando ele soube que a minha mãe faleceu, ele veio para cá para pegar o atestado de óbito, essas coisas. O que aconteceu? Em 1962, ele foi no lar da infância. Só que ele foi na intenção de tirar a gente de lá. E a dona Tunete, você lembra, né? Que era a diretora. Ela não deixou, falou, não, senhor José, o senhor está aqui, está estudando, tem comida, tem roupa, tem tudo, o senhor vai levar lá para o meio do mato para se criar burro. Ele saiu com raiva, virou as costas, nunca mais voltou. E ele foi, eu também estava dormindo, ele chegou lá, acho que meia-noite, foram me acordar, né? Falaram, seu pai está aí. E eu fui lá, né, lá embaixo, na sala da dona Tuneta, né, que ela era a diretora lá do Lar da Infância, da escola. Aí a dona Tuneta falou,
seu pai tá aí. Aí ele foi lá, acho que conversou um pouco, ficou um pouco lá e... Depois a intenção de tirar a gente de lá. Ele foi Ainda mais bem na que a diretora intenção. não deixou. Pois é, eles faziam o documento na época, anotavam, olha, eu acho que a mãe desprezou, porque não veio mais visitar tal. Mas é que eu expliquei. Qual o serviço dela? Diarista. O que ganha diarista? Nada. Se ela fosse comprar uma passagem, 2 passagens ida e volta, ela ia passar fome. Então não foi porque não deu, eu não condenei ela por isso não. Foi quando eu recebi a visita em 1954. Ela foi visitá-lo Foi, lá em Batatais. Puxa. Quer dizer, durante 10 anos uma visita só. E como foi para o senhor saber que ia sair para voltar para casa da sua mãe? Não, como eu tive a visita recente, em seguida ela conseguiu a desinternação, eu fiquei muito contente, eu não vi a hora, porque eu recebi a visita dela, para mim foi bom, foi ótimo e tal. E em seguida saber que estava sendo desinternado, ótimo, para mim maravilha. Eu não queria sair de lá. Você acredita que eu acostumei tanto lá, porque foram 13 anos, né? Você acredita, eu tinha medo de sair de lá, porque a minha infância foi toda lá. Eu não conhecia São Paulo. Mas aí tinha as assistentes sociais, elas encaminhavam a gente não saía lá assim, sem nada, né? Com uma mão atrás, outra na frente, não. Porque eu achava que era um lugar que ali era a minha moradia para sempre, que eu nasci, ia morrer ali, que eu nunca ia sair dali. Mas o dia chegou de eu sair. Sabe que é duro você levantar de madrugada e despedir dos amigos no dormitório, e todo mundo, você já vai, mas você vai voltar, né? Não vai esquecer da gente, né? Quer dizer, nossa, não posso nem lembrar, foi muito cruel. Eu vou falar a verdade, que muita gente não sabe. O dia que eu saí do instituto, eu chorei. Chegamos lá, o colégio não estava totalmente terminado. Aí trabalhamos muito, um carregando areia, outro tijolo e tal, outra turma ia plantar café, porque lá o nome certo era Instituto Agrícola de Menores de Batatais. Os menores lá lidavam com a agricultura. E os fazendeiros ali próximo da região, quando eles precisavam colher algodão, ou mesmo amendoim, abacaxi, enfim, o que eles plantavam lá, o que eles faziam? Eles iam até lá, falava com o diretor e pegava 8, 10 menores e levava lá para a fazenda dele para trabalhar. E isso aí, aí ia ganhando conforme os dias de serviço, o serviço que executava. Era um pouquinho de uma vez, um pouquinho de outra vez, e quando saía, era entregue o que cada um tivesse direito. Trabalhava em jardinagem, fazia curso de couro, de artefato, né, de sapataria lá. E tudo isso a gente lembrava, né? Só não tinha ideia de que estava tudo arquivado em documento, tudo anotado pelas assistentes sociais, né? Que trabalhei em sapataria, trabalhei em cooperativa, em roça, em fazenda. A gente fazia limpeza nos lares, levantava, arrumava nossa cama, ia tomar café, limpava o lar, depois que limpava o lar ainda ia para a roça. Nós cuidava de tudo lá era um brinco, lá era tudo cuidado, os pomar, tinha fruta, tinha tudo quanto é fruta, era tudo bem cuidado. Mas como eu era um menino doente, eu não tinha um tamanho normal de uma criança sadia. Na linguagem que se dizia na época, tinha amarelão, barriga d'água, uma série de problemas. Aqui, já o problema aqui, ó. Aí. Então, tive sorte porque cuidaram de mim. Suficiente intelectual, retardado escolar e social. Como é para o senhor ler esse tipo de registro? Mas aqui o que eu entendi é que eles entenderam que eu poderia estudar e ter um estudo normal, pelo que foi notado, né? Agora, retardo escolar é que eu estava entrando já tarde na escola, deveria ter entrado mais cedo.
O organismo cheio de problema, dente com problema. Se eu não sou acolhido aqui no abrigo de menores, então acho que eu já tinha morrido. A comemoração lá era só no Natal. Só o Natal. A molecada ficava esperando, né, por ganhar uma maçã e um guaraná. Ficava naquela torcida. Passou esse dia, acabou. Lembro também que eles faziam festa junina, tanto festa junina como festa de Natal. A gente não perdia, não, tinha todo ano. A gente fazia festa à noite na véspera e no outro dia distribuía os presentes. Lá tinha bolinha, isso. carteira, Lá no espelho, pente. a gente ganhava brilhantina, era a época da brilhantina, bola, né? carrinho, bolinha de No outro gude. dia. Eu aprendi muito porque lá normalmente se ensinava que a pessoa tinha que ser bem responsável na vida, ensinava que tinha que ser muito educado e eles procuravam ser bastante enérgico quando o menor não queria atender. Eu acho que para mim foi muito bom, posso até dizer, aquela unidade me ensinou a viver. E hoje ainda existe, então, o Instituto Agrícola? Se eu contar uma parte, dá vontade de chorar. Acabaram com o colégio, tem lares, porque lá as casas que abrigavam os menores eram 11 e era chamado de lar. Lar 1, lar 2 e tal. Então o lar 10, que eu também passei por lá, outro dia, numa das visitas, eu passando pela rua, eu dei uma olhada e verifiquei que tem árvore crescendo no corredor, onde naquela época a gente encerava, passava escovão até brilhar. E hoje tem pé de árvore lá dentro e as paredes estão caindo, se demolindo tudo. E aqui tinha um pomar, só que o mato tomou conta, acabou. Aqui era abrigado, dormia de 32 a 35 meninos, que era uma fileira de cama de lá para cá e outra fileira daqui para lá e tinha o corredor. Desde quando nós saímos de lá, né, Davi? A gente só vive falando entre nós, a gente fala, pô, instituto, né? Como é que tá lá, né? E os pessoal que saiu do instituto, a gente precisa encontrar esse pessoal, né? A gente não esquece. Vai, bebê! Eu, em nome de todos os menores aqui, estendendo aos familiares, gostaria de entregar esse singelo troféu, né? Vira pra cá, pai, a foto. Pra cá ou pra lá? Olha pra câmera. Pode ser pra lá, pode ser pra lá. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada na relíquia, ó. A carinha do senhor Ari aqui, ó. Quando a gente começa no primeiro ano e vai até uma universidade, a gente tem inúmeros professores. A gente não esquece jamais o nome da professora do primeiro ano. Eu vejo a barriga. E hoje, graças a Deus, eu tenho minha casa, né? Tenho minha família, meus 2 filhos, né? Casei, tudo bem, não deu certo, né? Mas quer dizer, para quem, né, foi criado sem pai e mãe e conseguir pelo menos alguma coisa na vida, eu ainda consegui, né?